Viveis sujeita a 1000 imperfeições. É verdade, minha boa irmã, mas não vos esforçais de hora em hora para fazê-las morrer em vós? Certíssimo é que enquanto andamos nesse mundo, envolvidos nesse corpo tão pesado e corruptível, sempre nós alguma coisa, ou não sei que, nos falta. Muito bem-vindo à nossa terceira temporada da nossa série chamada Antessala da Alma, onde na primeira temporada e na segunda temporada nós fizemos inteiramente dentro do Spotify e agora a gente está fazendo a terceira temporada, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Então, se você está no YouTube, pode escutar pelo Spotify. Se você está pelo Spotify, você pode migrar também para o YouTube e assisti-la também sem nenhum problema. E nessa terceira temporada da Antessala da Alma, onde a gente sempre está pegando um livro, um tema para refletir sobre, nós iremos discutir, na verdade nem discutir eu diria, né? Nós iremos refletir, conscientizar e buscar uma vida muito melhor em cima desta afirmação de que, olha, tu és pó. Tu és pó. Tu és limitado. E para falar sobre essas limitações, nós temos como um guia por esse caminho um livro do padre, deixa eu lembrar o nome do padre aqui, José Tissot, que é missionário de São Francisco de Sales, chamado A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas. Então nós vamos percrustar, né? Nós vamos passar ao longo de basicamente 10 episódios sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas faltas, sobre as nossas limitações. E não olhar para as nossas limitações, olhar para as nossas faltas e nos determos nela. Mas olhar para as nossas limitações, para as nossas faltas e através dela aproveitá-las para ser melhor. Veja, não é aproveitá-las no sentido negativo de que, então eu vou me esbaldar mesmo, eu vou entrar no mundão. Pelo contrário, sabendo das minhas limitações, sabendo dos meus pecados, das minhas feridas, é encontrar ali uma vida melhor, uma vida mais próxima do que realmente importa. E a primeira coisa que nós já colocamos nessa reflexão é o seguinte: nunca, em hipótese alguma, o homem pode habituar-se à sua miséria. O que significa isso? Nós temos muito do que os nossos pecados, do que os nossos erros, do que as nossas faltas. Porque se nós pararmos nos nossos erros, nas nossas limitações e achar que isso é natural, é ótimo e perfeito, o que vai acontecer conosco? A gente vai ser cada vez mais medíocre, cada vez pior, cada vez mais longe daquilo que é o plano que Deus tem para cada um de nós. E isso nos leva a não mais lutar para ser um ser humano melhor, um cristão melhor, um católico melhor. Percebe? Nós não podemos nos acostumar com essa sujeira que está em nós, com esse desejo de pecado que existe em nós. E justamente por não nos acostumarmos com isso, também isso acaba se tornando um tormento, né? Porque então tenho que lutar constantemente contra essa vontade, que é praticar o mal, que é fazer o mais fácil, que é fazer o imperfeito, que é fazer o de qualquer jeito. E isso está muito relacionado, meus caros, a um termo, a uma palavra, a um conceito que muitas vezes nós caímos nela e não deveríamos. E eu falo por experiência própria que muitas vezes eu também acabo caindo dentro desse abismo, né, desse vazio, que é o desânimo. Quantas vezes o desânimo nos levou para ainda mais longe de Deus? Quantas vezes o desânimo acaba entrando em nós de uma certa maneira que é difícil de arrancá-la, né? É como aquele matinho que às vezes a gente encontra ali na sarjeta de casa e vai arrancando e não consegue puxar, não sai.
Porque está com raiz profunda, né? Está lá no fundo da terra. E quantas vezes esse desânimo, meu Deus, também está dentro de mim, né? Quantas vezes esse desânimo está enraizado em mim e me faz não lutar por uma perfeição. Olha que lindo que fala São Francisco de Sales, e nós vamos usar muito São Francisco de Sales aqui nessas reflexões, tá? Acho que são 10 reflexões no total. Ó miséria humana, quão frágeis somos. Que podemos fazer por nós mesmos se não cair continuamente em faltas? Não é verdade? A gente vai cair. A gente vai errar. A gente não vai acertar o tempo inteiro. E justamente por saber disso, nós não podemos ter o desânimo de ficar nisso, mas sair desse abismo, dessa escuridão e buscar constantemente ser melhor, mesmo sabendo que muitas vezes a gente vai ser atraído para essa escuridão, que muitas vezes a gente vai cair, que muitas vezes a gente vai cometer algum erro, algum pecado. E sabe da onde que vem isso? Essa visão de que a gente nunca vai ser perfeito, de que a gente sempre vai ter dificuldades, dessa autoperfeição pela qual nós fomos criados. Nós somos criados como criaturas perfeitas, de um Criador perfeito. Então tudo que a gente olha sempre vai ser meio perfeito, um pouco embaçado. As misérias, as fraquezas que nós vamos tendo são reflexos desse pecado original que está em nós, mas que a nossa memória constantemente nos lembra que eu sou um filho amado de Deus, que eu sou perfeito. Então, é esse sentimento que está aqui dentro. Eu sei que eu sou feito por um ser perfeito, tá? Eu sei que a minha estrutura é perfeita, mas a minha atitude não é perfeita, né? Aquilo que São Paulo fala. O bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. Por isso que a gente abriu a aula de hoje com essa citação do São Francisco de Sales, né? Vivei sujeitos a 1000 imperfeições. Mas não nos limitemos às imperfeições, né? Ou seja, vamos além. Vamos além. E o mais importante, vamos além olhando para essa verdade de que eu não sou perfeito. Percebe a dinâmica? A dinâmica aqui é eu saber que eu tenho as minhas limitações, que eu tenho os meus pecados, mas eu não parar nelas. Mas a partir delas, lutar por uma vida melhor. Seja se a gente está começando agora na igreja, seja se nós estamos nos convertendo agora para Deus, ou nós temos 50, 60, 70 anos ao lado de Deus, né, numa vida religiosa, numa perspectiva religiosa, independentemente do tempo que nós estamos na caminhada, a gente tem que ter por noção de que, olha, eu tenho que aceitar que eu sempre tenho algo para melhorar, e essa é a meta de todo católico, essa é a meta de todo cristão. Não é à toa que qual a oração que Jesus ensina para nós? A grande oração que Jesus ensina para nós é o Pai Nosso. E nesse Pai Nosso fala-se o quê? Nesse Pai Nosso fala-se assim, ó, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não há nenhuma exceção nesse mandamento, percebem? Senhor, perdoa todos os nossos pecados, assim como a gente também vai perdoar o pecado dos outros, porque eu não posso esperar que Deus entenda as minhas imperfeições e eu não entenda a imperfeição dos demais. É aí que tem um problema muito sério de convivência. E é aí que muita gente tonta faz crítica sem saber sobre igreja. Quantas vezes você já não escutou assim? Ah, eu não vou na igreja porque na igreja já tem gente que fala mal dos outros, porque na igreja um querendo passar a perna no outro, porque na igreja só tem gente assim. Exatamente. Nós estamos falando de uma reunião celestial, que é a igreja, formada por seres humanos que têm as suas limitações porque são seres humanos. E justamente por ter as suas limitações, devem procurar a igreja e lutar para
evoluir, né? Dar um salto nessas limitações. Por isso que é uma luta. Por isso que nunca vai ter fim. Até o último dia, até o último instante da nossa vida, a gente vai ficar lá lutando para ser melhor. Porque a gente é homem. A gente não é anjo. E sendo homem, temos que ter paciência. Temos que ter calma. Temos que respirar fundo conosco, para com Deus e também com os demais à nossa volta. Porque senão eu vou esperar que os outros sejam perfeitos e eu posso ser imperfeito. Aí tem um grande problema. Então vejam, a nossa alma, que é disso que a gente está falando no fundo, né? Esse anseio por perfeição, esse anseio por ser melhor, é um mistério. Um mistério que assim, olha, muitas e muitas vezes nunca é acessado. Que muitas e muitas vezes, e aí eu estou falando de gente com 50, com 60, com 70 anos que seja, que nunca parou um pouco a sua mente, um pouco a sua consciência e analisou o que é, o que fez, o que faz, nunca parou para olhar-se, para tomar esse exame de consciência e entender o que essa pessoa está fazendo com a vida dela. Né? Aquelas pessoas que fecham a sua alma no sentido de escurecê-la e de ali não colocar nenhuma luz, e quando eu estou falando luz aqui, óbvio, vocês estão entendendo simbolicamente, não colocar nenhuma luz para ver o que pode estar escondido ali, né? O que pode estar sujo ali. São pessoas que estão na cegueira, né? São pessoas que se auto-enganam, e não tem nada pior do que o auto-engano, né? São pessoas, infelizmente, que se colocam nessa perfeição porque não estão olhando para o que realmente são. Não estão colocando luz sobre a sua alma, sobre a sua consciência. E aí, óbvio, não tem nada para limpar, não tem nada para melhorar. Imagine uma casa, tá? Vamos usar o símbolo da casa. Um quarto, com a janela fechada, com a porta fechada, com a luz apagada. Tem sujeira? Não tem. Porque diante da escuridão não aparece pó nenhum. Diante da escuridão não tem pó nenhum. E às vezes é muito melhor você viver essa escuridão, porque aí você ganha um certo consolo de que eu não tenho tanto problema, eu não tenho dificuldades, eu não tenho isso. Claro, você não tem, você não está procurando, você não está olhando para si, você não está se observando, querendo se compreender. Mas imagine, no fundo disso tudo, quem perde nessa história é você. Quem está errando nessa história é você. Imagine o seguinte. Imagine uma sala. E nessa sala você tem 4 janelas. 4 janelas. Que aqui eu vou colocar 2 sendo seus olhos, 2 sendo seus ouvidos. E você tem uma porta, que é a sua boca. Então, 2 janelas, os olhos. E mais 2 janelas, os ouvidos. E uma porta que seria a sua boca. Você tem noção o quanto de pó, o quanto de sujeira que entra por essas janelas e por essas portas e por esta porta? O quanto que sai de pó por essa porta? O quanto de coisas que você vê, que você escuta, que vão entrando dentro dessa sala que a gente aqui está chamando de alma e vão só escondendo, empoeirando o que é lindo, o que é perfeito, o que tem que estar sempre ilustrado. Tem noção disso? Será que é possível? Será que é possível uma casa que é tão frequentada assim
Não ter uma sujeira? Permanecer-se inteiramente limpa? Mas olha, basta entrar uma fresta de luz, um raio de luz, um buraquinho de luz, para você perceber a poeira no ar. Já tiveram essa experiência? Não, a casa tá limpa, tá tudo perfeito. Aí você senta lá numa cadeira, você senta ali no sofá, e aí tá de noite ou tá no entardecer, e entra aquela luz, né, aquele feixe de luz. E aí você olha pelo feixe de luz, aquele monte de ácaro, aquele monte de poeirinha passando assim pela luminosidade. É sobre isso. É sobre isso. A diferença entre o pecador e aquele que busca ter uma vida santa é que o pecador não gosta, não olha para o interior da sua própria casa. Não olha para dentro da sua própria consciência. Justamente porque o pecador que quer permanecer no pecado é um covarde e um arrogante. Não é à toa que quando a gente pega lá o Antigo Testamento, no Gênesis, o que acontece com Adão e Eva? Eles se escondem, eles fogem diante de uma arrogância que eles tiveram de querer ser maiores que Deus. Todo pecado parte desse princípio de arrogância, de querer ser mais e, consequentemente, de covarde, de não reconhecer que errou, de que tem limitações, que às vezes está cheio de pó. E o santo, Mateus? Aquele que busca uma vida santa, pelo contrário, né? O santo gosta, busca, vai atrás dessa luz. Justamente para ver a sujeira, ver a imperfeição e lutar para limpá-la, lutar para corrigi-la, porque ele quer uma casa perfeita. Ele quer uma casa onde Deus possa entrar. Onde a coisa mais divina... Vejam, quantas vezes nós limpamos a casa para receber pessoas que nós gostamos. Imagina receber o próprio Deus. Imagina receber o próprio Deus. E é a casa que você tem, tá bom? Você não consegue trocar de casa. O mínimo que você pode esperar é que esteja limpa. A vida de um santo é a vida de uma pessoa que está esperando constantemente a vinda de Deus. É isso. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Logo, meus caros, a gente não pode, em hipótese alguma, fugir disso e querer andar na terra sem tocar na terra. É necessário viver nesse mundo. É necessário estar nesse mundo, porque não adianta nada você se fechar. Não adianta nada você se esconder. Pelo contrário, nós somos abertos ao mundo. O mundo é lindo e maravilhoso. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, né? Nós temos que conviver com as pessoas, nós temos que ir nos lugares. Mas sempre sabendo que tudo aquilo que eu piso, tudo aquilo que eu faço, todos os lugares que eu vou, tem que ser lugares onde possa acontecer essa limpeza, né? Onde eu possa, na porta de casa, né, bater os meus pés, chacoalhar as minhas sandálias e o pó dali de fora não entrar. A diferença daqueles que vão viver um mundo pisando na terra, daqueles que vão se fechar completamente, achando que o mundo é muito mal, que nada vale a pena, então ele se fecha em si, né, ele vira egoísta, é de que aquele que vai viver no mundo deve viver no mundo pisando na terra, não rolando na lama. É aqui a sacada. A sacada não é esconder-se de tudo que está aí. A grande sabedoria de um cristão, de um católico, é saber viver o mundo sem deitar-se no mundo. Sem enxafurdar-se na lama. E se enxafurdar-se na lama, busque a remissão dos pecados, né? Reconheça as próprias faltas, vá atrás dessa limpeza,
Por isso que assim, não podemos pensar que a gente está voando, porque senão a gente vai ser soberbo. Também não dá para viver no mundo rolando pela terra e por aí. Eu tenho que o quê? Ter esse equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, eu tenho que constantemente buscar essa purificação. Diariamente. Constantemente. A todo instante. Né? Pensando antes de fazer. Refletindo 2 vezes antes de falar alguma coisa, antes de apontar um dedo, antes de julgar. Ah, é difícil? É difícil. Mas é diário. É constante. Vejam, a verdadeira cura de uma doença não é de um dia para o outro. Quando você está doente e vai no médico, ele aplica lá uma injeção, aquela dor é para na hora, né? É um paliativo. Depois dessa injeção que você tomou, o que acontece com você? Você começa a tomar remédio por tantos dias, de tal em tal hora. A verdadeira cura acontece num processo de paciência. A verdadeira cura sua também vai acontecer por um processo de paciência. Tenha paciência com você. Tenha calma com você. Mas vá atrás para resolver os problemas. Ou seja, eu vou tentar falar menos, eu vou tentar julgar menos, eu vou tentar pensar na vida dos outros menos, cuidar da vida dos outros menos. Porque eu quero me importar mais com a minha vida, com aqueles que eu amo, com os meus problemas, com as minhas limitações, com as minhas faltas, e não as faltas, as limitações, os problemas dos outros. Isso é gradativo, né? Isso é diário e requer, então, essa paciência. Olha o que fala São Francisco de Sales, o autor que a gente está usando aqui no nosso encontro. As 2 coisas é necessário que estejamos resolvidos. Uma, ver crescer ervas daninhas em nosso jardim. Outra, ter coragem de deixar arrancá-las e de nós mesmos as arrancarmos. Porque o nosso amor próprio não é de morrer enquanto vivermos, e é ele o autor dessas importunas vegetações. 2 coisas são necessárias, que a gente precisa estar bem resolvido. Uma, que a gente vai ver crescer essas ervas daninhas. É natural. Tá lá. Lembram-se? 2 janelas, que são os olhos, 2 janelas que são os ouvidos, uma porta que é a boca. Ou seja, vai entrar poeira. Vai entrar fofoca. Vai entrar maledicência. Vai entrar pornografia. Liga o rádio agora. Passa o dedo no seu celular. Você vai encontrar tudo isso. Mas é diante disso que eu tenho que lutar, que eu tenho que limpar, que eu tenho que puxar essa erva daninha para que o meu jardim fique o mais apresentável possível. E como que eu faço isso? Recomeçando diariamente. Recomeçando a cada dia. Com muita humildade. Com muito respeito. Buscando, confiar em Deus. Olhando para o hoje. Recomeçando a tarefa que não deu certo agora. Não querendo ser lá o santo perfeito, mas assim, hoje, agora, nesse instante, meio-dia, o que eu posso fazer para ser melhor? Como que eu posso deixar o mundo melhor? É aqui, nesse instante. Neste pequeno. Porque se eu olhar dessa forma, eu vou perceber que cada dia da minha vida é uma luta. Que cada instante da minha vida tem que ser um processo de confiança em Deus. Que eu tenho que ter sim essa paciência. Por quê? Porque recomeçar é de pessoas que querem ir para o céu. Recomeçar é o caminho da santidade. Recomeçar é o caminho da santidade. E para recomeçar, a gente tem que recomeçar com coragem, com confiança. Porque só nesse recomeço que a gente consegue buscar um pouco mais essa perfeição. E quando se recomeça, Mateus? Diariamente. Todo dia quando acordo, eu tenho que tentar fazer com que aquele Mateus de ontem, o de hoje, seja um pouco melhor do que o de ontem. Olha o que fala São João Crisóstomo. Gênio. Diz assim, se um soldado fica na batalha, deixa-se ferir e abater um pouco às vezes. Disso lhe faça um grande crime.
Só não são feridos os que nunca se lançam nos combates. Os que mais ardidos se atiram contra o inimigo são os que mais recebem os golpes do embate. Se você quer lutar para ser melhor, saiba que você vai se ferir. Saiba que vai ser doloroso. Mas você está querendo lutar, você não está fugindo disso. Você não está escondendo a sua sala na penumbra, você está querendo colocar luz ali. Você está querendo colocar uma vida melhor ali. Então você vai se machucar, você vai ver que nem sempre você vai conseguir fazer, que você nem sempre vai ser perfeito. E é esta briga consigo, com esse velho Mateus, que me fará diariamente ter a possibilidade de dizer que eu sou um novo Mateus. Não há como parar. Porque se eu parar, automaticamente, a minha sala, a minha casa, a minha vida vai entrar naquilo que a gente não quer. Na ilusão de uma casa limpa. Na ilusão de que está tudo muito bonitinho, que está tudo muito certo, né? Então, erros existem. O que eu não posso é querer me acostumar com eles. Erros existem. O que eu não posso é ficar confortável com eles. Eu tenho que, então, ir lá, buscar, correr atrás. Se for assim, imagine um lavrador, tá? Se um lavrador vê as ervas daninhas na sua plantação e se desespera, o que acontece com ele? Ele vai arrancar tudo que é bom e tudo que é ruim. O que é um bom lavrador? É aquele que vai reconhecer as ervas daninhas e hoje tira um pouquinho, amanhã tira um pouquinho, e aí vai nascer mais, ele vai lá e tira de novo. É a dose diária. Por que tomamos um antibiótico por vários dias? É um pouco todo dia, até aquilo fazer um grande efeito. Então, não há nada extraordinário na vida. Não há nada extraordinário no processo. No sentido de pensar assim, não são coisas grandes, mas são coisas cotidianas. Metas cotidianas, possíveis, diárias, que me farão estar mais próximo de Deus, que me farão realmente reconhecer as minhas faltas e as minhas dificuldades, exatamente no que a gente veio refletir nesse primeiro encontro, né? Não nos admiremos das nossas imperfeições. O que significa? Não se admire, tá? Você é imperfeito mesmo, mas é nessa imperfeição que você deve buscar a perfeição. Termina-se. Detesta sim, diz São Francisco de Sales, com todas as forças, a afronta feita à divina majestade e depois, com uma confiança inteira e animosa em sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Detesta com todas as suas forças o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu. Tenha ódio disso, mas não pare ali, né? Busque a correção. Busque a remissão do pecado. Busque a sua própria salvação naquilo que a gente chama de cotidiano da vida, fazendo do ordinário o extraordinário. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa, ao longo desta temporada, meditar, refletir, para realmente sermos melhores para Deus, para os outros e para nós.